Pois é, meus amigos, tratar dos pecados do apóstolo Rina parece que os bola de nevianos nunca se preocuparam, mas acusar a Denise, usar a mulher como um bode expiatório, isso aqui muita gente do contexto do Bola de Neve fez. E agora, aparentemente, pela notícia que eu acabei de receber, inclusive confirmada pelo Fuxico Gospel, houve uma tentativa de cometerem crime em cima do velório, em outras palavras, em cima do corpo do apóstolo Rina. Isso aqui nada mais é do que as consequências do propósito que o Rina tinha no seu coração. E não adianta vir com a ideia de que o cara ganhou almas, que o cara olhou para os marginalizados da sociedade e colocou Jesus no coração, transformação. Meus amigos, isso tudo é um pretexto, foi um pretexto, assim como é no meio evangélico e na grande maioria, simplesmente para manter a indústria, manter a empresa funcionando. E é claro que quem vive dentro da bolha, né, ou melhor, da bola que se tornou avalanche, segundo as próprias palavras do apóstolo, infelizmente se tornou uma avalanche de vergonha, decepção para muita gente e para os defensores ainda é visto como um santo homem de Deus. Tanto é um homem de Deus que, olha a partida do cara, velho. Partiu desse mundo em um momento totalmente conturbado e eu posso te afirmar, vergonhoso em outras palavras. Após alguns vídeos que eu postei aqui a respeito, muita gente veio falar que o casal já estava divorciado, já tinham assinado o divórcio, que a justiça já dividiu para quem ia ficar, cada um com a sua parte, mas se você parar para analisar, mesmo que esse divórcio fosse já assinado, a parte do Rina a partir de agora é para os filhos. E com quem está os filhos? Tanto do seu patrimônio quanto do patrimônio eclesiástico. E retificando num vídeo anterior que eu falei que a Denise não teria apoio, né, de muitos líderes do Bola de Neve, enfim, da cúpula ali, a verdade é que ela tem apoio. Não é um apoio maciço, mas tem. Então, tem muita água para rolar aí dentro desse contexto. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Confere a sua inscrição aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário que é importante e não esqueça de dar o joinha aí e bora pro assunto do vídeo de hoje. A notícia é o seguinte: confusão no velório do apóstolo Rina. Pastora Denise é pressionada a renunciar à presidência, e pasmem vocês, em cima do corpo do apóstolo Rina. E eu pergunto, aonde está o respeito dos seus parceiros de púlpito, se aproveitando de uma situação para ver se a esposa, né, a vice-presidente, caía na armadilha criminal. E outra pergunta, como que você vai renunciar a algo que já pertence a você por direito? Mesmo que houve separação de bens, enfim, no final das contas, os filhos que herdam, os filhos estão com ela. Até onde eu sei, está na tutela dela. Mas há quem diga que nunca houve, né, um documento de renúncia. Sinceramente, meus amigos, tem muita gente que precisa sair da bolha e entender que o que eles apresentam em cima do púlpito, da tribuna, não é aquilo que acontece nos bastidores. Nos bastidores é uma empresa que é regida pela lei e tem os seus amparos e direito a quem tem direito. E segundo o que fomos informados também, não sei até onde isso procede, já tentei averiguar, mas infelizmente é caso fechado, mas muita gente confirmando para mim que as acusações feitas foi derrubada, que o Rina foi inocentado pelo Ministério Público e estava na tentativa de voltarem a viverem junto para salvar a empresa, lógico, né? E continuar a caminhada, inclusive participando do evento profético aí que o Bola de Neve promove, ou estaria promovendo agora no final do ano. A verdade é que os bastidores da vida desses apóstolos e pastores, meus amigos, eu tenho certeza que a maioria não sabe o que acontece, mas nós estamos aqui para esclarecer algumas coisas. Ao exemplo do que aconteceu hoje no guardamento do corpo do apóstolo
apóstolo Rina. Olha só o que diz as informações. O velório do apóstolo Rina, realizado na sede da Igreja Bola de Neve em São Paulo, foi marcado por uma confusão envolvendo a sucessão da liderança da instituição. A pastora Denise Seixas, ex-esposa do fundador e vice-presidente da igreja, até então recusou-se a assinar um documento que, conforme, e não adianta dizer que é mentira, que não aconteceu, porque isso aí é conversa fiada dos defensores, porque houve sim e foi apurado. A intenção era essa: os documentos afastariam a pastora Denise da presidência, o cargo que assumiria automaticamente após a morte de Rina. De acordo com as testemunhas, o documento foi apresentado por alguém ligado ao advogado da igreja em meio, pasme vocês, aos outros papéis relacionados ao sepultamento do líder religioso. Denise percebeu a tentativa e recusou prontamente, o que gerou uma discussão intensa nos bastidores, com trocas de empurrões em uma das salas reservadas à administração. Quando a gente fala que foi em cima do corpo, tem muita gente que, pelo amor de Deus, cara, é uma linguagem figurada, porque foi no ambiente onde está sendo guardado o corpo. As informações foram bem claras que houve uma tentativa de fazer a Denise assinar esses documentos renunciando o seu papel como vice-presidente ou responsável a partir de agora, a qual assumiria a presidência do Bola de Neve. E se não fosse a esperteza dela, com certeza teria assinado e, no final das contas, levado uma surpresa amanhã depois. Mas pelo que aparenta, a Denise não é boba. E a situação causou tensão entre os presentes. Muitos deles líderes do Bola de Neve. Meus amigos, é cobra comendo cobra sem respeitar o momento da família. E depois tem gente que vem aqui comentar e dizer que nós estamos desrespeitando. Se nem eles respeitam esse momento, aonde está ali uma ex, se assim podemos dizer, os filhos, parentes, esses líderes do Bola de Neve, através do advogado, cometendo, na tentativa, né, de cometer um crime, tudo por ganância, pelo amor de Deus, meus amigos. Pouco depois, Denise se dirigiu ao salão principal, onde o corpo do Rina estava sendo velado. Pegou o microfone e, em um tom emocionado, falou diretamente aos fiéis. Ela compartilhou o momento de dor e superação ao lado do fundador, reconhecendo os desafios do relacionamento entre os dois. Denise lembrou das contribuições de Rina para o ministério e o impacto positivo em milhares de vidas, descrevendo-o como o cara que eu mais amei na vida. Suas palavras emocionaram os presentes. Aí firma aquele vídeo que eu fiz aí sobre quem assumiria, se era a irmã ou a esposa, onde muita gente disse que eu estava enganado, que ela não teria chance nenhuma porque ela acusou muita coisa e que, inclusive, até questionaram que não existiria possibilidade dos dois voltarem. Ela deixou claro aqui que eles se amavam. Ela amava ele. Porém, estavam enfrentando o momento e ele acreditava que iriam voltar, inclusive negando até assinar o divórcio. É óbvio que, além do amor, existe muitos outros jogos de interesse, porque se o divórcio acontecesse, a estrutura boliviana do Bola de Neve, que já estava, né, numa decadência, caindo cada momento, pastores saindo, com um divórcio a coisa ia ficar mais apertada para cima da própria administração do Rina. Então é lógico que ele iria lutar para restaurar tudo e todo mundo voltar a viver em harmonia, mas com o interesse de não deixar o império cair. Essa é a verdade. E agora, essa triste realidade no momento aonde a própria liderança, através, né, de alguns líderes, tentando passar a viúva nesse momento para trás, tentando passar a perna na Denise
em um momento onde deveriam respeitar. Mas quem desrespeita o momento de dor da família é os youtubers, né, os fofoqueiros, enfim, os jornais que tentam passar informação. É lamentável, infelizmente o povo vive numa bolha e só enxerga e acredita naquilo que é apresentado em cima de um altar. Porém, eu tenho uma triste notícia para você. Os bastidores desse mundo gospel, meus amigos, é pior do que você imagina e não é de hoje que eu estou falando isso aqui. Não existe respeito nenhum entre eles nos bastidores. É cobra comendo cobra, é um pisando por cima do outro, um passando a perna no outro, tudo pela ganância do poder, pela ganância do dinheiro, que infelizmente você não enxerga, e quando um cidadão desse acaba partindo dessa vida para outra, se torna um santo homem de Deus. Santo só para quem não conhece a realidade. Santo só para aquele que não entendeu que isso aqui é simplesmente um teatro apresentado em nome de Deus, de santidade, de unção, mas que os reais interesses é administrar uma empresa lucrativa no final das contas. Briga por poder e dinheiro. Essa é a verdade. Se você entendeu e concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não entendeu e não concorda, comenta também. Se você é da bolha, fica à vontade para defender e dizer que estamos mentindo. E para você que é do meio, que está com os olhos abertos, também comenta, que isso ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.